não é um filme de herói, né? Não é um filme que pega uma pessoa que vai lutar e triunfar no final. É um filme sobre como a guerra ela é sem sentido em de qualquer ângulo que você analise. Oi, Daniel, tudo bem? Um, um prazer estar Bem, falando contigo. Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui, né, participando com a gente e contar um pouquinho, né, sobre essa sua trajetória com esse filme alemão, né, All Quiet on the Western Front. E gostaria de saber um pouquinho como que esse projeto chegou até você, como foi? então, esse projeto, na verdade, é um projeto que tem dessas histórias bem de Hollywood que a gente escuta e às vezes não sabe nem como os filmes acontecem, né? É quase um milagre quando as estrelas se alinham e um filme sai do papel. Então, na verdade, eu recebi o roteiro há muitos anos atrás, muitos. Eu tinha acabado de fazer o No, e com essa ideia que as pessoas têm de que eu gosto, bom, de certa forma, a ideia é correta, que eu gosto de filmes históricos ou filmes fortes, ou de personagens, ou que tratam do indivíduo com tempos de transição na sociedade, enfim. Acabei recebendo esse roteiro, gosto de histórias de época, histórias, entre aspas, que as pessoas chamam de políticas, embora eu não ache que faça cinema político. E o roteiro chegou às minhas mãos numa versão bem antiga. Inclusive, era muito mais de ação do que um filme de personagem. Veio com uma lista junto, eu me lembro bem, uma lista de diretores que eles estavam sugerindo e diretores que fazem filmes realmente de explosão, com as cenas de ação e tanques e fogo, e, enfim. E não era um tipo de filme, não é um cinema que eu faço, não é um cinema que eu sei fazer necessariamente, não é um cinema que me interesse, acima de tudo, como produtor, como espectador, eu assisto qualquer coisa, né? É. E eu até tentei, naquela época, andar com o projeto, encontrei um diretor que eu acho que se adequava ao que o filme que eu via, né? Porque eu penso no resultado final que eu quero, e começo a andar, faço um caminho inverso, pensando, que tipo de diretor me leva, né? Nos leva ao projeto que eu vejo como o projeto final. Mas naquela época acabou que eu não consegui realizar o projeto. Era em inglês, né? E não era o tempo certo. O projeto foi embora, foi para as mãos de outras pessoas, outros produtores, outras empresas que não conseguiram realizar. Depois de alguns anos, eu filmei outras coisas, aí acabei de filmar o Sérgio para o Netflix e pensei, o que teria acontecido com aquele, até um pouco antes do Sérgio, o que teria acontecido com aquele projeto All Quiet que eu gostava tanto? Fui atrás dos roteiristas que, na verdade, nesse momento estavam conseguindo, até acho que juridicamente, conseguir o seu roteiro de volta, que estava com os direitos meio complicados com uma produtora. E aí estendi os direitos do livro, né, no É. qual o roteiro é baseado. Começamos a desenvolver o projeto outra vez. E aí sim, no tom que eu queria para o que eu via, né? Fazer um filme mais de personagem, mais com nuance, mais delicado no sentido de ser um filme mais maduro, não um filme de ação, não um filme comercial. E a maior decisão foi, eventualmente, depois de um tempo, eu não conseguia justificar para mim mesmo que os alemães falassem inglês uns com os outros. Então, a decisão com isso se torna levar o filme para a Alemanha e criar, então, uma coprodução com a Alemanha, para que o filme fosse, então, inteiramente no seu idioma original, tal qual o livro. É. Então, mais ou menos esse é o processo. E aí, claro, o diretor alemão se torna a peça fundamental e o Edward, então, entra no projeto. E como foi essa sua colaboração com o Edward? Porque ele tem um estilo, assim, é um diretor novo que você vai estar trabalhando, né? Um alemão. Como que foi essa sua colaboração com ele?
Então, eu acho que quando eu decidi levar o projeto para a Alemanha e fazer o filme no idioma que eu não falo, mas que eu sabia que era o melhor para o filme, imediatamente você acaba, de certa forma, se afastando um pouco do processo, do dia a dia, porque o filme passa a ser num idioma que eu não entendo, né? Então, a minha colaboração no processo do set, ela se tornaria menos interessante, mas é um pouco o trabalho do diretor, de um produtor com o diretor, é também entender o que serve ao filme. Nesse caso, eu tive que deixar, foi difícil, tive que deixar um pouco os meus interesses como realizador criativo, né, que estou sempre muito como parceiro do diretor no dia a dia da feitura de um filme, né, de lado, entendendo que eu estava levando o filme para a Alemanha e que ele passaria então a ser um filme alemão. Então, a minha presença nesse set, ela não teria muito sentido, né? É, eu tenho que confiar naquele diretor. Eu acho que o Edward era o diretor perfeito para esse projeto, por razões que conversamos antes do filme, né, dele oficialmente se tornar o diretor do projeto. Mas uma vez que você decida, vai ser em alemão, vai ser com esse diretor, vai ser filmado lá, você tem que soltar o projeto para que ele possa voar e ter a sua vida própria, né? O filme não foi feito depois para viver comigo ou viver na minha casa, né? O filme é feito para correr o mundo, para que as pessoas vejam o filme, tenham as suas impressões, as suas sensações, a sua resposta emocional. Então, o filme é feito para as audiências. É para isso que a gente conta essas histórias. Então, em absoluto, eu teria como segurar a história numa relação tão próxima como eu estou acostumado em outros filmes, posto que o idioma era um empecilho, mas era o melhor para o filme. Então, foi um debate interno que eu tive, mas o filme ganhou. O benefício do filme venceu. Eu acho que também é o papel do produtor, saber a hora de dar um passo para trás. Eu acho que você fez a escolha certa, porque o filme é, assim, cinematografia maravilhosa, som maravilhoso, as explosões, eu sei que é uma coisa mais da personagem e tudo, mas tudo é muito bonito, sabe? A edição é muito bem feita. Nossa, quando assisti o filme, eu fiquei assim, uau, que filme. E é um forte candidato aí para entrar na listinha aí de filme internacional. E aí, quando eu descobri que era um brasileiro que estava por trás aí da produção, eu falei, aí que a gente ficou muito mais feliz, né? Eu fiquei bem mais. Falei, uau, que bacana. Eu acho que você abriu seus horizontes, né? Tipo, dando um pouquinho, abrindo, né? Meio que não desistindo, mas meio abrindo a mão para. Abrindo, né, a cabeça para ir para a Alemanha. Não, de forma alguma. Minha família é da Alemanha, meu avô lutou na Primeira Guerra. Eu tenho uma relação muito pessoal que me motivou durante tantos anos a realizar contar essa história. Meu avô, como eu disse, lutou na Primeira Guerra, foi ferido na Primeira Guerra, e o primo dele, que era um pouco. Meu avô nasceu em 1899, então ele tinha 18 em 1917, no último ano da guerra, teria 19. E o primo dele, que era alguns anos mais velho, que se chamava Davi Dreyfus, nome parecido ao meu, ele não voltou. Ele é uma das pessoas que ficou nesse último dia da guerra. Então, eu tinha uma história pessoal. Eu sempre tento encontrar uma motivação pessoal, uma relação pessoal com as histórias, mas ao mesmo tempo resgatando a universalidade do tema, porque para mim é assim que as histórias de época especificamente, né? Elas precisam ter um diálogo com o nosso mundo, com o mundo à nossa volta, com o momento em que vivemos. Infelizmente, a gente vive num mundo em que o conflito do All Quiet, ele é muito atual e presente. Isso é uma coisa triste, né? Com a guerra da Ucrânia e esse afã pelas armas que a gente vê em vários lugares do mundo, a violência, inclusive no Brasil, essa paixão bélica que as pessoas têm e da falta de humanidade, de empatia, de entender o outro, de entender o diferente, todos
temas atuais. Então, eu entendo que o filme esteja tendo essa... Fico feliz, mas é triste pela relação, pela realidade que a gente tem, mas eu fico feliz que o filme tenha encontrado essa recepção da parte das pessoas, né? A receptividade que as pessoas têm para com a história e o filme em si, ainda que em alemão. Então saber que o filme é número 1 da França no Netflix, na Alemanha, número 2 nos Estados Unidos, um filme de época em alemão, com 2 horas e pouco, seu número 2 nos Estados Unidos, né, acho que 3 no Brasil essa semana, enfim, a gente vê que é um filme que, embora seja muito alemão, ele está encontrando um respaldo nas audiências no mundo todo. Né? É, É no top 10 em mais de 90 países, e muitos deles no top 5. E isso me diz que aquele instinto que eu tive anos atrás, de essa história, vale batalhar por essa história. E que ela seja realizada no seu idioma original, porque através da autenticidade é que eu vou atingir as pessoas. Não é através de um idioma mais fácil, digamos, que seria o inglês, né? Mais abrangente, vai ser pela autenticidade. Eu acho que esse instinto estava certo, né? Então, fico feliz com o que a gente está tendo de resultado até agora. E recebi não de praticamente todos os estúdios de Hollywood para fazer o filme em inglês de qualquer forma. Então, é muito fácil agora falar, poxa, o filme é um sucesso no mundo inteiro, de fato. Mas vamos lembrar que quantas pessoas me disseram, quantos estúdios, esse é um filme que eu queria ver, mas minha companhia nunca vai fazer esse filme. é fácil assim, Jamais né? vimos essa história. Depois que você fizer, avisa, a gente pode discutir distribuição. É, Mas ninguém vai fazer, muito sofisticado. Por que você sempre aparece, Daniel, com histórias tão sofisticadas? É uma coisa que eu escutei muitas vezes, mas a gente precisa acreditar nas histórias. As minhas histórias me motivam, é, né? Fazem seguir nessa batalha, apesar de receber não, apesar de comentários sempre negativos, uma hora dá certo. E depois que dá certo, quando dá certo dessa maneira, aí todo mundo acha que é exatamente a história que deveria ter sido contada o tempo todo, mas esquecem como foi a batalha para chegar para chegar até lá. aqui. Não, eu achei, é exatamente isso. Acho que essa aqui é a grande sacada do projeto, que você nunca desistiu, e exatamente por ser sofisticado, por ter esse outro olhar, é um olhar totalmente diferente de um filme de guerra, de uma história de guerra, é totalmente diferente, porque a gente vê tantos filmes de guerra, séries, um monte de projetos assim, mas ele tem um olhar diferente, por isso que ele tá aí, tá sendo um sucesso aí, entre o top 10, o top 5 de vários países, de vários locais. E eu espero que ele entre na lista do Oscar, com certeza. E eu estava lendo uma coisa, uma entrevista do Edward, e ele disse que vocês filmaram em 54 dias, né? Como foi esse challenge, né? Esse desafio para você? Olha, é uma produção muito grande para o que a Europa, de certa forma, vinha fazendo. Nesse sentido, eu acho que essa internacionalização do cinema, com filmes como Parasita e filmes em idioma estrangeiros que tiveram o sucesso que tiveram, comercial, né, do ponto de vista comercial, não só do ponto de vista de crítica, ajudam para que um filme como esse tenha o respaldo financeiro para que possa filmar 54 dias, porque 54 dias de filmagem não é tão pouco, né? A gente vê É, filmes pequenos, acabam filmando 20 e poucos dias, 30 dias. É claro que para este filme, 50 dias também não é tanto, né? Porque, vamos lembrar, a gente filmou em 2021 com Covid, o que faz tudo muito mais difícil, né? Claro que tivemos casos, mas nunca tivemos que parar as filmagens. Mas tudo é mais complicado, né? E a realidade do filme, o peso da história, a lama, a chuva, o frio, enfim, tudo são coisas quase tudo exteriores. Então, claro que é uma filmagem difícil, mas eu não vou dizer aqui
que 54 dias é pouquíssimo, porque isso também seria um pouco, tá muito cômodo na realidade do que é uma produção do Netflix nessa escala. Eu, na verdade, prefiro olhar como um privilégio de ter o orçamento que a gente teve, ainda que para essa história não tenha sido talvez tudo que a gente precisasse, como todo produtor vai dizer em quase todas as histórias, a gente teve um orçamento cômodo, de certa forma, claro, a gente fazendo recortes e escolhas todos os Exatamente. dias, né? E tivemos um cronograma de filmagens que também com escolhas e decisões difíceis e decisões que às vezes você fala, poxa, a gente precisava de mais um dia, mais 2 dias, mais uma semana. Mas é um privilégio ter mais de 50 dias para filmar um projeto, né? Na verdade, eu só tive uma vez na minha carreira, que é agora, estou no Marrocos aqui falando com você, acabei de filmar uma minissérie, e a minha minissérie, 4 episódios, teve alguns dias a mais de filmagem do que este projeto, mas eram 4 episódios, 4 horas de conteúdo. Os filmes que eu fiz ao longo da minha carreira, teve aí um 45, um 44, 30 e poucos, mas nos dias de hoje, fico feliz, agradeço ao É, Netflix que acredita no projeto e nos apoiou com esse, sempre um desafio, vamos lá, foi um é. desafio, mas nos apoiou e acreditou no projeto. Então, prefiro olhar pelo lado positivo. Não, com certeza. Todas as explosões, o figurino, assim, eu fico imaginando quantas roupinhas de soldados vocês tiveram que fazer, quantas explosões, aquela quantidade de lama. É bastante coisa. E eu entendo o seu lado, assim, de 54 parece que é bastante, mas não é. Ao mesmo tempo é e não é, né? Mas muito bacana. A escolha das músicas também, né? O som, a edição de som também muito bem feita, gostei bastante. E o Daniel Brum na produção executiva, que acho que também está atuando, né, no filme, mas também traz um plus para o projeto, eu acredito, né? É uma cara conhecida, um talento enorme, mas eu também acho bacana que ele não seja nenhum das personagens centrais, dos meninos, É, né? A gente não tenha tentado colocar Daniel Bru como menino de 18 anos, nem como para que as caras sejam caras que a gente não conhece, na verdade, que para que possam ser uma pessoa com que a gente se identifique sem trazer necessariamente toda a bagagem já do conhecimento do ator. Então, a gente são caras novas de propósito, né? Para que a gente possa descobrir e sentir a perda desses meninos tão novos no front. exatamente. Podem ser a cara de qualquer um que estavam lá, né? Dos milhões que tiveram e muitos que não voltaram para casa. Ou, como diz o filme, voltaram para casa do livro, uma sombra do que eram, né? Que sobreviveram às balas, mas foram destruídos por dentro. Porque, como diz o Remarque, o autor do livro, a guerra não é uma aventura, né? Nunca foi uma aventura. Por isso que eu não queria um filme comercial, porque ele fala, a guerra não é uma aventura para aqueles que ficam face a face com a morte, que passam por esse processo. Então, vamos ver. Você disse que espera que o filme seja indicado. Eu adoraria, mas me mantenho aqui muito. Tento não criar expectativas, né? Eu tive o lado oposto. Eu tive um No, que foi um filme que saiu do nada, ninguém conhecia, ninguém ouviu falar, ele partiu em Cannes e foi um grande sucesso, um filme muito querido pelas pessoas de cinema e fez essa trajetória inteira, passou todos os festivais do mundo e foi indicado ao Oscar. E ele veio do elemento surpresa, ele veio pelo ângulo de um filme que surpreendeu, né? O The Little Movie That Ela Could. pode. E esse parte do polo quase oposto. É um best-seller mundial, é um filme que tem muita visibilidade, é um filme que tem expectativas, então eu prefiro não criar expectativas além dessas expectativas, né?
Eu acho que do ponto de vista de cinema, é um grande filme. O som, eu acho especificamente, particularmente extraordinário. A fotografia, como você falou, e um filme que não é um filme de herói, né? Não é um filme que pega uma pessoa que vai lutar e triunfar no final. É um filme sobre como a guerra ela é sem sentido em de qualquer ângulo que você analise. Pessoalmente, eu ficaria muito feliz, não só pelo filme, mas por o que você falou antes um pouco, de levar um outro país, né? Eu já consegui contribuir para que o Chile chegasse à sua primeira, na verdade, Claro. indicação da história. Seria muito bacana agora ter um filme que possa levar a Alemanha à cerimônia, né? Porque eu digo, você falou, descobrir que tem um produtor brasileiro. É porque eu acho que as pessoas não pensam muito em mim necessariamente como um produtor do Brasil, o que às vezes eu acho uma pena. Eu gostaria que eu fosse um pouco mais reconhecido pelo Brasil e como brasileiro, né? É, Mas entendo também que a minha carreira não é uma carreira dedicada a um território. Eu vou onde as histórias estão. Eu espero que eu possa fazer mais coisas no Brasil. Estou tentando, na verdade. eu ia te perguntar isso, quando que o Brasil vai entrar na sua listinha dos países? Espero que em breve. Então, assim, eu vou onde as histórias estão. Nesse momento, é uma história que tem a ver com a Alemanha, mas para mim, como eu disse, o critério fundamental é que elas sejam histórias universais, que elas sejam específicas de um lugar, mas encontrem a universalidade de tema, para que pessoas em qualquer lugar do mundo possam assistir uma história de um de como a ditadura do Pinochet acabou e falar, eu quero ter a minha própria voz, que possa assistir o All Quiet e entender que é um conflito distante, muito particular de uma região, mas fazer o elo com a sua realidade, com a realidade que vivemos hoje. Então, seria muito bacana. Eu acho que poucos produtores passaram pela categoria de filme estrangeiro com países diferentes. Veremos se Veremos. isso se realiza. Brasil, eu espero que em breve. Eu adoraria, eu acho que o Brasil está com tanto talento, tem tanta coisa sendo feita, né? O Netflix do Brasil tem tanta produção, eu acho que tem muita gente nova que está fazendo muita coisa legal, que veio aí nos últimos 10 anos, muita gente, inclusive, bem mais nova do que eu, fazendo um trabalho muito bacana, bem arrojado, audacioso, com histórias interessantes, e agora que a gente espera tenha uma revalorização da cultura a partir do ano que vem, eu espero que a gente continue contando histórias interessantes e apoiando as produções. E eu espero, então, poder fazer uma série no Brasil, um filme no Brasil. Tenho alguns projetos, não consegui engatilhar ainda, adoraria. Vamos lá, estúdios brasileiros, vamos É, colaborar com vamos, algumas histórias, vamos jogar né? aí no Elas universo, claro. e ainda que sejam histórias que tenham um Brasil e um outro País, né? território, Brasil e Europa, Com a né? Tem produção. histórias, claro, tem histórias que são intrinsecamente brasileiras, que seriam Brasil para Brasil, e aí viajariam o mundo realmente inteiramente em português, e tem uma história que ela é meio a meio, também é baseada numa história verídica. Mas é um pouco a realidade. Eu adoraria voltar ao Brasil. A minha primeira vez filmando no Brasil que eu estive para filmagem foi o Sérgio e foi, do ponto de vista pessoal, muito, muito bonito voltar ao Rio de Janeiro, que é a cidade de onde eu saí, antes de mudar para Los Angeles, e voltar a Ipanema, a praia que eu frequentava, mas com uma equipe de filmagem para fazer um filme sobre um brasileiro, sobre o Sérgio Vieira de Mello. Muito Então lindo tá esse ali filme também. né? É, Então tá ali naquela areia onde eu brincava, né? Que eu tenho tantas memórias, fazia castelinho de areia ali, de quando criança, com meu pai que é falecido, e depois a minha adolescência, enfim. E depois vou ter a oportunidade de voltar agora como um profissional à minha própria cidade, foi muito bonito. Eu espero que eu tenha
outras oportunidades de trabalhar com o Brasil e com essa galera tão talentosa que o Brasil tem lançado aí no mercado. Com certeza. E eu sei que você está indo no Marrocos, acho que você não pode falar desse novo projeto, mas tem algum outro projeto que você possa falar? Alguma coisa para a gente, alguma coisa vindo por aí para você no futuro? Nos próximos meses, não sei, próximo ano. Então, posso falar um pouquinho. Eu tô no Marrocos, eu acabei de filmar sexta-feira, agora. Eu tô há 4 meses sem dormir, basicamente. Mas é assim, eu sou o único produtor que está aqui no Marrocos para dar minissérie, então eu fiquei com a minissérie na mão, que é muita coisa, mas foi bárbaro. Estou aqui desde junho, na verdade. Uau. Então, com o Quiet saindo agora e terminando a série, essa minissérie vai sair pela Paramount Plus, ou Paramount Global, eu não sei ainda como vai estar o nome no ano que vem, lá para abril, mais ou menos. E aí, entre esse e o outro, eu tô nesse momento contente de ter um filme saindo e uma série por sair. Próximos projetos tenho vários, mas eu não sei ainda qual é o próximo que vai acontecer, né? Se materializar. Eu acho que eu tenho assim, um que tem os atores esperando o diretor, um que tem diretor esperando o dinheiro, um que tem dinheiro procurando o seu diretor. Então, qual que tem vários cavalinhos aqui nessa corrida, qual que vai chegar aí cruzar a linha de chegada primeiro, eu não sei. Mas isso também é um pouco essa coisa essa é uma certa ansiedade e incerteza, mas que me motiva como produtor, né? Empurrando todos esses projetos. E às vezes é um que você não espera. Às vezes o que acontece é um que o cavalinho estava lá atrás, e aí dá uma disparada, passa na frente de todo mundo, pangaré, chega na linha de chegada, Que e é o bom. primeiro que vai. Eu espero ter notícias, adoraria ter notícias daqui a um par de meses. Tá. Eu te aviso, com certeza. Assim que tiver notícias, eu te aviso. Avisa. Vai no canal. Avisa com certeza para a gente fazer alguma coisa. Daniel, queria muito agradecer o seu tempo, de você estar aí, deve estar tentando, vai se recuperar aí desses 4 meses aí de trabalho, e muito sucesso para você. Espero que o filme chegue no shortlist do filme internacional e chegue na lista final do filme internacional, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo. Agradeço muito, obrigado pelo carinho. Vamos ficar na torcida por esse filme, pelo cinema internacional, pelas histórias que não são sempre as fáceis, as óbvias, que levam anos, mas justificam a luta. E no final, quando todo mundo disser, poxa, mas era óbvio que esse projeto tinha que ser sido feito. Aí a gente lembra da luta lá atrás e faz tudo ficar mais doce. Exatamente. Obrigada. Você, obrigado. Tchau, tchau. If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.